guerra contra Deus e sua palavra. Nesse vídeo estarei lhes apresentando alguns versículos entre os 10.000 que foram adulterados, omitidos e acrescentados na santa palavra de Deus. Vejamos os alertas de Deus sobre esse assunto. Deuteronômio 4, verso 2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Provérbios 30, versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Jeremias 26, verso 2. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá, que vêm adorar na casa do Senhor, todas as palavras que te mandei que lhe dissesses, não omitas nenhuma palavra. Amós 8, 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. A primeira vez que a palavra de Deus foi adulterada na história. Gênesis 3, de 1 a 4. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ataque à divindade de Jesus. Almeida Corrigida Fiel, 1 Timóteo 3,16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Almeida Revista Corrigida, 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou na carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Nova tradução linguagem de hoje, 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida, sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro
e foi levado para a glória. Almeida Revista Atualizada, 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aquele ou ele é uma palavra genérica. Pode significar qualquer pessoa ou divindade pagã. Só a Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, preserva o texto conforme está no original grego recebido. Ataque à remissão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Almeida Corrigida Fiel, Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nova Versão Internacional, Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nova Tradução Linguagem de Hoje, Colossenses 1,14. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Almeida Revista Atualizada, Colossenses 1,14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. As três Bíblias, NVI, NTLH e Almeida Revista Atualizada, omitem a palavra pelo seu sangue. Só a Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, preserva o texto conforme está no original grego recebido. Ataque à salvação mediante o arrependimento. Almeida Corrigida Fiel, Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. No grego, em Marcos 2,17, no final do versículo, consta a palavra metanoia, que em nosso idioma significa arrependimento. Almeida Revista Corrigida, Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Nova Tradução Linguagem de Hoje, Marcos 2,17. Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Almeida Revista Atualizada, Marcos 2,17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. As três Bíblias, Almeida Revista Corrigida, NTLH e Almeida Revista Atualizada, omitem a palavra arrependimento. Só a Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, preserva o texto conforme está no original grego recebido. Ataque das versões modernas à inspiração das Escrituras. Almeida Corrigida Fiel, Lucas 4,4. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Almeida Revista Atualizada, Lucas 4,4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Nova Tradução Linguagem de Hoje, Lucas 4,4. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Nova Versão Internacional, Lucas 4,4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Bíblia Jerusalém, Lucas 4,4. Replicou-lhe Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem.
A Bíblia Almeida Revista Atualizada, Nova Tradução Linguagem de Hoje, NVI e Bíblia Jerusalém, todas as 4 omitem a palavra, mas de toda a palavra de Deus. Só a Bíblia Almeida Corrigida Fiel preserva o texto conforme está no original grego recebido. Ataque à doutrina da condenação eterna. Almeida Corrigida Fiel João 3,15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Almeida Revista Atualizada João 3,15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nova Tradução Linguagem de Hoje João 3,15, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Nova Versão Internacional João 3,15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Bíblia Jerusalém João 3,15, a fim de que todo aquele que crê tenha nele a vida eterna. As 4 Bíblias, Almeida Revista Atualizada, NTLH, NVI e Bíblia de Jerusalém, omitem a palavra não pereça. Só a Bíblia Almeida Corrigida Fiel preserva o texto conforme está no original grego recebido. Bíblia Almeida Corrigida Fiel, RCM, Almeida Corrigida Fiel. Inscreva-se em nosso canal. Deus vos abençoe.